Olá, gente, boa noite! Hoje nós vamos falar sobre o caminhar do homem e da mulher. Você já ouviu falar, as pessoas falarem assim: o importante é você caminhar, o importante é você seguir, todos os caminhos levam a Deus, né? Só que a gente sabe que a Bíblia diz que existe um único caminho, que é Jesus Cristo, né? Então, esse único caminho não é a igreja A, nem a igreja B, nem a igreja D, Z e qualquer outra coisa parecida, né? Não é a religião X ou W ou Y. Esse caminho é Jesus Cristo. Falou por que você está falando isso? Porque a gente tem o costume, tá? E eu tô falando a gente porque eu também me vejo muitas vezes dentro dessa situação. E aí Deus faz: ei, acorda, alô, volta para a realidade. Porque a gente tem o costume de a gente estar dentro de uma instituição. E aí tudo que acontece dentro daquela instituição a gente traz como verdade absoluta. Mas será que tudo que está acontecendo ali é verdade absoluta? Será que tudo que está ali é baseado somente na Bíblia? Não, gente. Todos os lugares falham, todas as pessoas falham, porque somos seres humanos. Nós não podemos seguir outros homens. Nós precisamos seguir a Jesus, o único que nunca errou, que nunca pecou, que nunca falhou foi Jesus, tá? E por isso ele é o único caminho que nos leva a Deus, tá? Então tem coisas que a gente coloca isso aqui, não tem que ser assim, porque eu aprendi que é assim. Se não for assim, tá errado, vai pro inferno e tal, não sei o quê. E eu já me vi muitas vezes nessa situação e me pego ainda hoje em algumas situações agindo assim. E aí Deus fala assim comigo: ei, em qual lugar da minha palavra que você viu escrito isso? Aí, gente, aí a casa cai, né? Porque eu fico: opa, não tem isso na palavra e eu tô botando isso como verdade absoluta. Peraí, então peraí, vamos voltar a fita, né? Às vezes pode ser um costume bom, pode ser um costume que me traz benefícios, mas ao ponto de eu trazer ferro e fogo, não está na palavra. Não é algo que foi Jesus que ensinou, tá? Então, por isso a gente precisa prestar bastante atenção. Quais são os caminhos que a gente tem escolhido, que a gente tem seguido, tá? Para a gente entender se a gente está seguindo o caminho que Cristo nos ensinou, que Cristo nos orientou a seguir, ou se estamos seguindo caminhos de homens, caminhos do nosso coração, caminhos da nossa conveniência, caminho da nossa vontade, caminho que a gente acha que é o melhor, que a gente acha que é o certo, né? Quantas vezes a gente quer se meter onde não tem que se meter, porque a gente acha que é o certo, porque a gente acha que a gente tem que fazer aquilo. E a gente acaba se afastando do caminho verdadeiro, que é Cristo. Eu queria deixar essa palavra, né, de início para vocês, para trazer uma reflexão. E agora eu vou ler o capítulo 23, que fala sobre o caminhar, tá? Para a gente orar pelo nosso esposo. O caminhar do homem é a forma como segue sua jornada pela vida, a sua direção, o seu foco, os passos que dá. Todos os dias ele escolhe um caminho, mas só um deles o fará avançar. Lembra que eu falei? Existem vários caminhos, mas apenas o caminho de Cristo é que nos faz avançar, é que nos faz chegar mais perto de Deus. Todos os outros o farão regredir. O caminhar do homem afeta cada aspecto do seu ser. Como ele se relaciona com as pessoas, como trata a sua família, como as pessoas o consideram.
e até a sua aparência. Já vi homens pouco atraentes que mudam por completo quando aprendem a andar com o Espírito de Deus. À medida que a imagem do Senhor foi se agravando em sua mente, essas pessoas desenvolveram uma riqueza de alma, uma pureza gloriosa e confiança íntima de saber que direção tomar. Isso lhe deu muita força e um sentido de propósito que não apenas são qualidades atraentes e encantadoras, mas também magnéticas. A Bíblia revela muito sobre como devemos caminhar. Devemos andar com retidão moral, porque o Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84, 11. Devemos andar sem falhas, porque o que anda em integridade será salvo. Provérbios 28, 18. Devemos andar com conselheiros piedosos, porque bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Devemos andar em obediência, porque bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Devemos andar com pessoas sábias, porque quem anda com os sábios será sábio. Devemos andar com integridade, porque quem anda em integridade anda seguro. Gente, esses são versículos, tá? Da Bíblia que eu tô lendo aqui para vocês, para que a gente possa entender qual é o caminho de Cristo. São características do caminho de Cristo que a autora separou para a gente. Acima de tudo, devemos andar pelo caminho da santidade, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Quem quer que com ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. A melhor parte sobre andar no caminho santo é que mesmo que venhamos fazer algo insensato, ainda assim não seremos expulsos dele. O marido de Débora, Bruno, é um homem piedoso, que ninguém chamaria de insensato. Todavia, ele investiu impulsivamente uma soma bem grande de dinheiro, o que me retrospecto mostrou ter sido algo imprudente. Todo o dinheiro foi perdido e, mais ainda, ele teve despesas adicionais por causa disso. Esse assunto poderia ter acabado com as finanças deles, provavelmente até com a saúde e o casamento. Mas Bruno sempre caminhava em obediência e santidade diante do Senhor. Eles foram poupados. O fato dele haver se precipitado pelo caminho e não ter esperado pela direção de Deus colocou-o em dificuldades, mas não acarretou a sua destruição. Jesus disse que só havia um meio de seguir pelo caminho reto, só uma porta pela qual entrar. Eu sou o caminho, diz Jesus. O caminho que leva à destruição é largo e muitos decidem segui-lo. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Ore para que o seu marido a encontre. Ore para que ele seja guiado pelo Espírito de Deus. Ore para que ele se mantenha no caminho, tendo fé na palavra de Deus. Coração obediente e profundo arrependimento em relação a quaisquer atos que não sejam da vontade de Deus para a sua vida. A fé e a obediência irão mantê-lo no caminho santo, andando no Espírito e não na carne. Deus deseja guiar cada passo do seu marido para que possa andar com o Senhor e crescer à sua imagem. O homem que anda com Deus é realmente o que se quer. Gente, lindo, né? Perfeito. Como eu havia falado, existe apenas um caminho e esse caminho tem características bem peculiares e a autora fez questão de colocar praticamente todas as características desse caminho, né, com seus respectivos versículos que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Então, que nós possamos meditar nessas características, se nós estamos nesse caminho ou não, e se nosso esposo está passando por uns deslizes nesses caminhos aí,
é hora da gente orar pelo caminho dele, tá bom? Vou mandar a oração para vocês lá no Telegram. Se você não está no Telegram, aproveite e entre aqui no grupo. Na descrição do vídeo tá o grupo do Telegram. Você entra para você participar conosco dessa oração. Um super beijo e um ótimo final de semana para vocês.